assisti O Filho de Mil Homens e esse é mais um vídeo diretamente da webcam do meu computador, com baixíssima qualidade. Enfim, eu assisti na Netflix porque lançou no cinema, mas não consegui ir, e lançou na Netflix essa quarta-feira. E eu acho que na metade do filme se tornou um dos meus favoritos da vida, assim. E fazer... Mentira, não sei se fazia tempo que eu assisti um filme sensível dessa maneira. Na verdade, eu acho que eu nunca assisti um filme feito dessa forma. Meu irmão até passou assim na hora e falou, nossa, que fotografia esquisita. Mas, não sei, tem alguma coisa muito bonita nele, que os atores são muito bons. O protagonista é feito pelo Rodrigo Santoro, então o roteiro, né, do filme, o filme todo é baseado no livro de Walter Ugumãe, chamado O Filho de Mil Homens. E eu inclusive tô com A Máquina de Fazer Espanhóis, também do Walter Ugumãe, aqui em casa pra ler. Eu nunca li nenhum livro dele, agora eu quero ler todos, só por causa desse filme. E fun fact, eu comprei esse livro por causa da música do Rubel. Ele cita na música, tipo, vou ler Walter Ugumãe. Enfim, mas o Rubel também é um cantor muito bom. Recomendo, fui no show dele, foi lindo, mas parando de desviar o assunto. O que falar, sabe? Eu acabei o filme e eu assisti os créditos inteiros, assim, eu fiquei caladinha, imóvel e chorando, assistindo os créditos. Eu não chorei durante o filme, mas eu chorei durante os créditos. E eu acho que esse filme precisa de um tempo pra processar, sabe? Pra deglutir. E eu vou precisar assistir mais vezes pra entender tudo que é simbologia, porque eu sinto que tem demais. Tem muita mensagem, assim, muita coisinha nas coisas e não dá pra entender tudo de uma vez, né? Mas ontem eu assisti um vídeo, passou no meu Instagram e eu assisti inteiro, de uma atriz, eu não lembro o nome dela, falando como o papel da arte é mostrar que a experiência que você tá passando não é única e que isso de alguma maneira faz a gente voltar a um senso de comunidade, talvez. Principalmente hoje, assim, hoje tá todo mundo ficando cada vez mais só. E aí a gente acha que sei lá, os sofrimentos que a gente passa sozinho só pertencem a gente, ou as alegrias que a gente, não sei, passa, não necessariamente sozinho, mas também só pertencem a gente. E aí quando a gente vai ao teatro, a gente vê aquela história vivida por outras pessoas, com outros símbolos, e de umas outras formas que não iguais às nossas. E a gente percebe que não só a experiência foi compartilhada de certa forma, mas que todo o resto pode ser, sabe? É um momento de se ver no espelho e olhar pro mundo. E aí eu sinto que esse filme tem um bocado disso. E fala muito sobre o diferente, sabe? E como numa sociedade que tá o tempo todo afastando o diferente, de certa forma, essas pessoas, essas coisas podem se juntar. E nelas, ali, do jeito delas, achar uma forma, achar amor purinho, sabe? Talvez muito mais que os outros, porque talvez ali elas se olhem no espelho e aí olhem pro mundo, entende? E aí também é um filme que não tem marcação temporal nem espacial. A gente sabe que se passa no Brasil, mas a gente não sabe onde.
é uma mistura de sotaques, cada um que tem o seu sotaque. A cidadezinha, a vila, assim, é toda em branco. Tem essa cidade, a igreja e uma praia no filme. E uma estrada que liga a cidade a essa praia, que é onde o protagonista mora. Então, as locações são bem restritas. Eu queria muito saber, inclusive, onde é cada coisa pra botar na minha lista de viagem, porque é muito bonito. Um dia, quem sabe. E assim, a marcação temporal não há. Existe a primeira cena do filme, tá tocando Tim Bernardes, que é um contemporâneo nosso, né? Cantor maravilhoso, que estava no Vinho da Silva e é novo, deve ter seus 30 e poucos anos, e numa vitrola. E aí a única, pra mim, que eu identifiquei, foi a única coisa que me deu uma pista de quando se passa. E aí o único automóvel que apareceu foi uma moto. E aí a gente percebe que talvez não seja tão antigamente, porque as roupas remetem um pouco, mas essas outras coisas não. E aí, em um dado momento do filme, o rapaz da casa que estava tocando a vitrola com o Tim Bernardes diz que a esposa dele é um rapaz idoso, a esposa do senhor, né? A esposa dele, que morreu, amava essa música que tocava, era a única música do Tim que tocava na vitrola. Esqueci o nome da música, não sei se é Volta. Vem, volta, que eu estou te esperando desde... E aí são dois idosos. Então a música do Tim Bernardes está no passado. E aí me veio assim que é o único filme que se passa no futuro, porque eu tirei a conclusão que se passa no futuro, que não é uma distopia que eu assisti, sabe? Assim, um dos únicos talvez mais brasileiro que eu me identifique com o que tá acontecendo ali, sim. Dos últimos que eu assisti, dos que eu me lembro, E como isso também é uma ferramenta de esperança muito grande. As casas, algumas casas, né, essas que não ficam na cidade, são mostradas como construídas de acordo com o ecossistema local. Então, as casas adaptadas aos formatos que já existem na natureza. Então, se tem um muro de pedras, uma caverna, a casa vai estar ali adaptada, e aí o teto não vai ser reto assim, o teto baixo também. E a matéria-prima da casa acompanha o ecossistema, é feita das coisas dali. A geleia que um menino pede a um dos personagens, o personagem faz a geleia do pé de jabuticaba do lado da casa dele. O menino pergunta: por que você não compra? Ele fala: porque eu sei fazer. E aí isso também me traz um relance, talvez, sobre um futuro. Eita, Buzuno. O que foi, Buzuno? O Buzuno encontrou um inseto pra brincar, o meu gato. Aí me traz um relance de um futuro sustentável. E sustentável acima de tudo, no diálogo com a natureza, no respeito à natureza. E em usar o que a gente tem, tanto fora da gente quanto dentro da gente, sabe? As nossas habilidades, é um retorno às raízes nossas, talvez. E aí, juntando esse retorno, essa sustentabilidade, usando esse senso de comunidade,
entre os diferentes, inclusive o acolhimento com as pessoas que os excluem, sabe? Tem um momento muito bonito do filme que um senhor chama a mãe de um rapaz. Eu não quero dar spoiler, mas enfim, uma mãe muito paia de uma outra pessoa que ele tem muito carinho, chama pra casa pra um jantar, sabe? E no jantar ele a olha o tempo todo com, não sei, com muito respeito, sabe? Porque talvez não sei, mas de igual pra igual. E isso não dá espaço pra ela ser, sei lá, violenta, até porque ela passa dos limites nesse jantar e ele rebate, sabe? Mas há essa consciência de que somos todos, sei lá, do mesmo filhos de parentes, sabe? Que todo mundo no mundo é uma grande família. E aí me lembra de estudos que eu fiz ainda esse ano sobre Nego Bispo, olha, sobre Nego Bispo, sobre o Ayrton Krenak e essa questão de que o futuro precisa ser sustentável e o futuro precisa retomar a circularidade que a gente perdeu, que aqui, pelo menos, pelo que eu vi, pelo que eu li na América Latina, o processo colonizador foi muito agressivo com todo esse senso de circularidade, de comunidade que a gente tinha, com todo esse diálogo da natureza, e de alguma maneira a gente precisa voltar. E aí eu fiquei muito emocionada de como esse filme tá olhando pro futuro, como as artes precisam olhar para esse futuro também, sabe? Um futuro possível, não um futuro impossível, catastrófico, que nos proíba de pensar nele, sabe? Porque eu sinto que a minha geração, assim, tá com essa coisa de que uma hora o mundo vai acabar, porque os recursos estão acabando e a gente tá destruindo com tudo. Mas e se a gente tiver um jeito de não destruir tudo, sabe? Se a gente tiver um jeito de retomar de alguma forma, talvez não total, talvez, e muito provável que adaptada às nossas circunstâncias atuais, mas uma forma antiga de viver que talvez, de certa forma, dialogasse com a natureza e tornasse o futuro que eles vislumbravam possível, antes de qualquer invasão. Então, não sei,